Fala pessoal, hoje nesse vídeo eu quero explicar sobre a transição planetária. Tentar descomplicar um pouco e explicar melhor para que a consciência de você consiga entender o que é a transição planetária. Como o próprio nome já diz, é transição planetária, é uma transição. É uma transição do quê? É uma transição de dimensões. Hoje nós estamos na terceira dimensão. E nós vamos para a quinta dimensão. Isso é uma diferença na vibração do planeta. A terceira dimensão ela vibra em 7,83 Hz. E a quinta dimensão ela vibra em no mínimo 50 Hz. O que significa isso? Significa que o planeta em si vai estar recebendo mais energias. Isso cabe porque o nosso planeta está entrando no cinturão de fótons que é emitido pelo Sol central da galáxia. Esse Sol central, ele emite luz, só que luz é energia. Então nosso planeta, nossa galáxia aqui, vai receber mais energia. Então ela vai aumentar a vibração da Terra. E consecutivamente vai fazer uma separação do joio e do trigo, que é a mesma que está descrita lá na Bíblia. Então, o que diferencia isso é a vibração de cada um. Quem vai conseguir se manter na quinta dimensão e quem não vai conseguir passar para a quinta dimensão. A vibração, ela é medida em relação aos seus sentimentos. Como você se sente na maior parte do tempo. Por exemplo, os sentimentos de raiva, de angústia, de tristeza, de ansiedade, de depressão, eles são sentimentos densos, em que fazem como se fosse te botar para baixo. Então ela é uma vibração baixa. Quanto mais pesado o sentimento é, mais baixa a vibração daquele sentimento. E o sentimento de vibração alta, que são felicidade, gratidão, amor, todos esses sentimentos de vibração alta, eles te elevam, parece que eles te enchem e te sobem. Então são sentimentos de alta vibração. A separação do joio e do trigo é exatamente isso. É separar pessoas de vibrações altas de baixas. Seres de vibrações altas e baixas. Porque nós somos seres espirituais, vivendo aqui em corpos físicos. Então, o planeta ele vai começar a aumentar a sua vibração. Todo o planeta, toda a galáxia inteira ele vai aumentar. Porque ele vai entrar em um cinturão de fótons que é mais energia que vai vir do Sol central do universo em si. E isso vai fazer com que quem é de baixa vibração não continue aqui, não vai conseguir manter a vibração baixa num lugar de vibração alta. Tá, e aonde que está a chave de tudo isso? Está em nossos bloqueios e as nossas crenças. Porque através de como nós percebemos a nossa realidade aqui, a gente tem sentimentos. Por exemplo, se você se sente que você é rejeitado de alguma forma, você acaba refletindo a realidade como se tudo fosse te rejeitar. E aí você fica procurando uma aceitação dentro da sociedade em que você nunca encontra. Porque, na verdade, esse sentimento de rejeição aconteceu provavelmente quando você era criança. E a importância de nós cuidarmos da nossa criança interior e entender que a maioria dos problemas que nós trazemos para a vida adulta, eles vêm de coisas que a gente já passou lá no passado e que, para nós, lá talvez não foi nada, porque como a gente é limpo de crenças, limpo de percepções, o que aconteceu lá no passado e o sentimento que a gente sentiu em algum bloqueio, algum trauma, em algum evento da sua vida em que te trava hoje, tem ligação completa com essa vibração. Porque se você não conseguir soltar esse bloqueio, você não consegue aumentar o seu nível de vibração. Então a primeira coisa, você precisa despertar a consciência. O que é despertar a consciência? É entender
que existe essas coisas. Entender que você precisa cuidar da sua vibração. Entender que você precisa aumentar a sua vibração. Que você precisa sentir sentimentos bons. Mas nós temos vários e vários bloqueios, várias crenças limitantes que nos impedem de chegar nessa vibração alta. Então, o que nós precisamos fazer é vasculhar o nosso interno, é olhar para dentro de si e entender o que nos incomoda, para que aí a gente tenha clareza do que é que a gente precisa tratar e o que é que a gente precisa resolver. Tudo tem um jeito. Por exemplo, se na sua infância você se sentiu rejeitado por algum membro da família, por exemplo, vamos supor que você, no final de semana, está esperando o seu pai chegar em casa do serviço. Ele chega em casa do serviço e você passou a tarde inteira esperando ele chegar. Quando ele chega, ele nem olha para você, não te dá bola, vai tomar banho e pega e sai de casa. Aquela criança olhando tudo aquilo ali, ela fica com aquele sentimento de, tipo, meu pai não me deu bola, tipo, ele me rejeitou. Mas você como criança, você não tem noção disso. E aí aquilo se passa, aquilo fica lá dentro de você, passa o dia, vai indo, aquilo lá. E quando você chega na tua vida adulta, alguma coisa acontece também, que alguém te rejeita. E aí você acredita que você é um rejeitado. E aí você começa a correr atrás das pessoas e se comportar de uma forma como se você fosse rejeitado. E você tem aquele sentimento de rejeição dentro de você, aqui no seu cardíaco, no seu peito, que faz você acreditar nisso. Então, qual é o esquema? É você entender que você precisa resolver os seus sentimentos. Quando você se entende isso e que você desperta a consciência para isso, você já começa a ter clareza do que você pode fazer. Então, nós conseguimos voltar em pensamento no momento que a primeira vez aconteceu, na primeira vez que você sentiu aquele sentimento. Você chegar lá e você consegue se imaginar criança e também você de agora, você adulto, falando para aquela criança. E quando você explica para aquela criança que por um acaso do destino aconteceu isso e que ela não precisa ficar bloqueada pelo fato de ter acontecido aquilo com ela na vida, mas que ela precisa ressignificar aquilo para ela conseguir livrar aquele peso, aquele sentimento ruim de rejeição, para que ela precise liberar o perdão, para que ela consiga se limpar daquela energia ruim e que ela consiga ver com mais clareza a realidade dos fatos, em que ela não é uma rejeitada só pelo fato do pai dela ter rejeitado ela na infância. Então, só que essas situações acontecem diversas vezes e vários jeitos diferentes, como necessidade de aprovação, culpa, bloqueio de aprendizagem, escassez. São coisas que são ensinadas pelos nossos pais, em que a gente vai para a vida adulta com esses ensinamentos que mais nos prejudicam do que nos ajudam. E nós começamos a ficar frustrados, começamos a não conseguir se encaixar na sociedade, a gente se sente rejeitado, se sente com falta, se sente com medo. E esses sentimentos fazem você abaixar a sua vibração. E você não consegue aproveitar o melhor da vida, que é uma experiência. Nós estamos aqui como seres espirituais para experienciar a vida. Viver o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Não necessariamente significa que você precisa viver o lado ruim dela para o resto da vida. Mas você vai passar por dificuldades, vai passar por coisas ruins, que é para você aprender a como lidar com elas, para que você consiga evoluir. Porque nós, como alma, viemos encarnar nesse planeta para a evolução espiritual, para a evolução da alma. Então, é certo que todo mundo
tem algum bloqueio, tem alguma dificuldade, tem alguma crença que limita muito ela. Então, nós precisamos fazer uma investigação nos nossos sentimentos e procurar profissionais que consigam nos ajudar ou estudar algo sobre isso para que a gente consiga nos libertar desses sentimentos ruins, para que a gente aumente a nossa vibração, para que a gente consiga ter uma vida melhor e também a gente consiga cada vez mais continuar evoluindo no ciclo de prosperidade. Porque a prosperidade é a evolução, é você evoluir cada dia um pouco. Você vai tomando consciência de algumas coisas, vai fazendo outras, e cada dia a mais que passa você vai se tornando uma pessoa melhor. E quando nós viemos encarnar na Terra, nós preparamos um planejamento, tipo algo que o nosso eu superior, o nosso espírito por completo, a gente consiga entender qual é o processo em que a gente vai vir aqui tratar. Porque nós viemos aqui para aprender. A escola, a Terra é um planeta escola, onde que nós encarnamos aqui para aprender coisas. E está muito ligado com os bloqueios que a gente tem. Porque o nosso maior propósito, o propósito de nós estarmos aqui, ele está inteiramente ligado com o bloqueio. Porque o bloqueio que você tem, para você resolver, você tem que passar por ele, você vai entender e saber exatamente o porquê daquilo para você curar ele. E quando você cura, você consegue ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo bloqueio que você teve. E esse é o nosso caminho aqui. Nós viemos para a Terra para nós aprendermos e evoluirmos, e quando a gente aprende e evolui, a gente começa a passar e ensinar isso para as outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que a gente. Então, o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que nós precisamos buscar a evolução. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir, não é para ficar perdendo tempo com rede social, com nada que contribua para o todo. Porque, no fundo, nós somos o todo. E nós melhoramos nós melhoramos o todo. Então, a dica que eu deixo aqui é: entenda, se você sente alguma coisa ruim, não consegue, tem sentimentos ruins, ansiedade, depressão, qualquer coisa ruim, procura pessoas que sejam capacitadas, e tem muitos terapeutas que trabalham com isso, em resolver e entender a causa desse problema e não tomar remédio. Não faz sentido, se a causa é emocional, tomar remédio para curar o sintoma. O sintoma, eu nem sei o que dizer, porque nós não sabemos o que acontece, aí a gente começa a entrar em vários desesperos e situações, e a gente busca a medicina hoje em dia, onde que ela vai te dar um remédio para aquietar aquele teu sintoma e para você ir para casa. E aí a causa que está gerando aquele sintoma, ninguém fala nada, ninguém faz nada com isso. E se você sente que tem algum problema emocional, procure um terapeuta, alguém que possa te auxiliar, que trabalhe com sentimentos, que trabalhe com ressignificação, que trabalhe com regressão. Essas pessoas vão conseguir te ajudar. Eu espero que te dê um pouco mais de clareza e até o próximo.